Pai amado, fala conosco mais uma vez hoje. O que mais nós precisamos é ouvir a Tua voz. E eu oro, Senhor, para que todos os que vão ouvir o que vamos expor aqui, que o Teu Espírito Santo fale com cada um, abra a mente e o entendimento de cada um, e que a Tua palavra, que é poderosa, que penetra no mais íntimo, produza a cura, produza a resposta que precisamos. No nome de Jesus, amém. Bom, eu senti de falar uma coisa antes de começar a mensagem. Eu me converti, ou melhor, fui alcançado por Cristo aos 18 anos. E uma das coisas que eu fiquei meio chateado, eu falei, poxa, demorou tanto, eu queria ter conhecido antes. Então, você imagina que eu já assisti muito culto. Eu já assisti muita mensagem. Porque depois que eu me tornei cristão, eu ia na comunidade de manhã e à noite, de manhã à noite. No começo a gente só ia de manhã, amor? Eu fazia faculdade, pegava trem, trabalhava e, embora eu quisesse muito ficar namorando, eu tinha que estudar, porque a ideia de ter que pagar de novo para estudar me deixava doido, Imaginou, vou pagar de novo para fazer uma matéria que eu já fiz? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu tinha bolsa de estudos, uma parte, graças a Deus. Mas depois eu comecei a ir à noite com a Marisa. Então decidi me batizar, então nunca deixei de estar, lá na comunidade, nos 2 cultos, fora os outros encontros que tínhamos. A menos quando a gente, obviamente, estava de férias, Depois de um tempo, era uma rotina estar no culto. E depois você imagina que eu fazia parte da equipe pastoral daquela igreja. Eu sabia o que ia pregar. Aliás, às vezes eu fazia os slides. Eu percebi que eu comecei a ir no culto, eu sentava ali, eu não ouvia mais a Deus. Comecei a fazer as coisas humanamente, sabe? Porque a gente vai esfriando, é bem devagarzinho, e a gente não percebe que vai esfriando. Vai ficando normal, você está ali. E um dia eu fui reclamar com Deus, Ele falou, mas nessa parte de quem que é a responsabilidade? Eu falei, bom, parece que é minha. Ele falou, será que são os seus amigos que não estão pregando? Será que é o louvor que está ruim? Eu falei, não, é que eu não vou preparado para receber. Me arrependi naquele dia. Entrei no culto. Eu falei, Senhor, estou preparado para receber. Embora eu trabalhe com isso, eu estou aqui envolvido com todas essas coisas. A gente conhece tantos problemas que acontecem na igreja, pessoas que a gente queria aqui, fora os nossos, Mas eu sentei ali no mesmo lugar. O Senhor falou, fala comigo. O louvor mudou, a palavra mudou. O início de música faz uma observação que parece assim meio irrelevante para muitos. Aquele me dá um pá, como se fosse um tiro. A palavra de Deus fez sentido. Quem pregou era um pastor amigo meu, que eu sabia o que ele ia pregar. Então, desde que quem pregue a Bíblia, quem ouve vai ouvir a Deus, amém, irmãos? Então, é por isso que eu convido você a ouvir a Deus nesta noite. Estamos falando de escravo a príncipe. Agora conta, tá? Conta a partir de agora, que senão aí você me espreme os minutos finais. E nós estamos falando sobre esse tema, não é? Parece que não vai. Avança para mim. Como um filho herdeiro se relaciona? Estamos falando sobre ser filho herdeiro. A gente fala sobre ser príncipe, é verdade, mas alguns acham que temos que ser príncipe aqui na terra, Não, porque você tem que ser príncipe, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas primeiro a gente é príncipe lá nos lugares celestiais, certo? Não, a identidade começa lá.
Talvez aqui você não seja príncipe nem milionário, nem tenha, mas a realidade de identidade de filho herdeiro está primeiro nos lugares celestiais, não é? E parece que aqui neste mundo, aqui a gente tem uma certa dificuldade, que a gente fica o tempo todo querendo provar quem a gente é. Você já reparou? Você pode falar, eu não, mas se você pensar bem, às vezes você parece que está sempre tentando provar que você merece confiança. Eu me peguei tentando provar para as pessoas que eu sou uma pessoa que merece confiança. O interessante é que as pessoas diziam que eu era uma pessoa confiável. E por que eu vivia o tempo todo querendo provar que eu merecia confiança? Estava acreditando numa mentira. Quem é que disse para mim que eu não sou uma pessoa confiável? Que mentira foi plantada na minha mente? Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós estamos querendo provar uma coisa e Deus está falando, filho, você já é. Seja quem você é e deixa o resto pro resto. Não é? Então nós precisamos ficar livres de uma identidade que precisa provar o tempo todo. Então tem esse conceito, temos falado de escravo e príncipe, né? De filho herdeiro. O que é o escravo? Não é só o cara que está escravo do pecado, é o cara que saiu, parece que lá, mas ele entrou na religião. A religião é um negócio terrível. Ela também é uma escravidão, só que ela é mais bonitinha, né? Tem Bíblia, certo? Não. Tem pessoas que parecem só, mas é tudo uma coisa. E às vezes não dá para saber se a gente é religioso ou se não é. Eu vivi religioso muitos anos. Até que um dia eu falei, o Senhor muda a minha vida, eu vou parar de mentir, vou embora, não vou enganar mais essas pessoas. No fim de semana de março de 1986. Então desde aquele dia eu falei, bom, graças à mensagem dos nossos pastores, que é a comunidade da graça, o pastor Carlos Alberto, a turma sempre teve uma questão. A gente não está aqui para ser religioso, estamos aqui para ser filhos de Deus, amigos uns dos outros, viver a vida cristã. Amém? Então, temos falado muito isso. Enquanto você está escravo, você está buscando uma identidade, querendo provar. Quando você é filho, você vive a identidade. Essa é a base desse negócio. Então, tenho repetido sempre, toda reunião, identidade não se conquista, se recebe. É Deus que diz, você é meu filho. Você é meu filho. O Gustavo está aqui, me ajudando hoje, é meu filho, você sabe, eu tenho 3 filhos. Bom, ele nasceu meu filho, eu dei meu nome para ele não tem jeito. Raoni aqui, que estou vendo aqui, junto com a Bárbara, fez aniversário ontem, né? Meus parabéns. Muitas surpresas esse ano te aguardam, viu, Bárbara? Daqui a um ano você vai escrever tanta coisa boa no seu testemunho, tantas coisas boas, que você vai ver, e você vai lembrar deste aqui, parabéns. Então, ela nasceu filha da mãe dela, recebeu o sobrenome. A gente recebe uma identidade aqui neste mundo. Quando você crê em Jesus e tem contato com o Pai, você recebe a identidade de filho de Deus. Amém? Então isso é importante. A gente não conquista, eu quero ter uma identidade. Então, não, a gente vive a identidade. O problema é que a gente, às vezes, não conhece a nossa identidade em Cristo Jesus. A minha filha falou isso aqui, a Milena, numa conversa dessas, ela falou, Deus não quer que você viva pensando em quem você foi ou quem você deveria ser. Do tipo, eu tive uma vida muito ruim, se eu não tivesse tido uma vida tão ruim, se eu não tivesse feito tanta besteira, ou então, puxa, eu queria tanto ser que nem o Robert, eu queria tanto ser que nem o Raoni, eu queria tanto ser que nem, sei lá. Não. Deus quer que você seja quem você é, porque Ele criou você, amém? A gente confunde identidade com os problemas, a gente confunde identidade com aquilo que a gente faz, que a gente não consegue fazer, mas isso não é identidade, são só coisas. Está claro isso, irmãos? Aí, a gente tem que aprender então a viver como um filho de um rei, um herdeiro. Imagina que você fosse um mendigo e tivesse agora que viver num palácio. Seria um choque, não seria? Tem um filme muito antigo, chama de O Príncipe e Mendigo, né? O Príncipe e o Pobre. E eles são muito parecidos e eles trocam de lugar. É um filme muito antigo. Os garotos trocam de lugar porque o príncipe está muito cheio daquela vida cheia de dizendo para ele que tem que fazer, que não tem que fazer. E o mendigo, puxa vida, já pensou? Eu vou comer. E aí, o que está acontecendo? É isso aqui que está errado? Oh, Jesus. É a cabeça muito grande, né? Não cabe, não cola, né?
Então o que acontece? Eles trocam de lugar. E aí você imagina, o menino chega, vê aquele monte de comida, o que ele faz? Ele cata as coisas e tudo, porque vai faltar. Amanhã pode não ter, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. E o outro chega no lugar e fica esperando a comida. Não tem comida? Os caras traziam todo dia para mim. É um filme. No final, eu penso, não lembro de um livro, não sei, faz muito tempo que eu acho que assisti. Tem várias versões desse filme, né? Parece que os dois são irmãos, na verdade os dois são príncipes. Só que um vivia como mendigo, como príncipe. Eu já vi relatos de pais, de amigos meus, né? Um livro que eu estou lendo do Chris Vallotton, que é esse... que fala sobre a realeza, até indiquei para vocês. Ele fala que ele adotou um menino, que ele era... né? Já era adolescente. Eu também tive um amigo meu que também adotou uma criança, que estava no caso era menor, estava numa instituição. E eles tinham uma coisa, na hora de comer, eles ficavam olhando e, você não vai comer isso? Eles pegavam e guardavam. Eles queriam guardar, porque não vai ter amanhã. E aquele meu amigo falou, aí eu tive que respeitar ele. Ele queria a banana às 3 horas, porque lá na instituição ele sempre comia banana às 3 horas. Eu tinha muito mais coisa em casa, mas ele queria a banana. Ele só comia banana. O Crisvaldo fala que o filho dele guardava comida, né? Tinha medo de que pegassem as coisas. Achava que ele era menos amado do que o outro irmão. Demorou para renovar a mente. Assim somos nós entramos diante de Deus e estamos pensando como escravos. Entende o que estou falando, irmãos? Eu sei que parece que estou sendo repetitivo, mas, veja, isso é mais profundo do que a gente imagina, não é? E aí, somente uma nova maneira de pensar vai produzir uma nova maneira de viver. Somente uma nova maneira de pensar vai produzir uma nova maneira de viver. Enquanto a gente pensa como pensávamos antes, a nossa vida tem pouca mudança. E por isso que eu quero ler alguns versículos de Colossenses capítulo 3 que fala sobre isso. Mas antes, lembra do texto de Romanos 12 da renovação da mente? Olha na versão NVT. Deixem que Deus os transforme. Porque no original, a ideia é assim, é que você tem que permitir que aconteça, né? Sejam transformados, se deixem transformar. A voz é flexiva. Não está mandando, você transforma a sua mente. Diz, deixe que a sua mente seja transformada. Deixe que a sua vida seja transformada. Deixe que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Mudança no modo de pensar é uma palavra que chama-se arrependimento. Como que é? Arrependimento. Arrependimento é mudança na maneira de pensar. No grego, metanoia, que vem de metamorfose. Aquilo da borboleta, lagarta que transforma em borboleta. Por quê? Porque se a gente for transformado na maneira de pensar, nós vamos experimentar uma coisa que antes nós não experimentávamos. A gente vai experimentar viver no palácio, a gente vai experimentar viver filho de Deus, vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns acham que é isso aqui, tudo vai dar certo, não vai ter mais problema, você não vai morrer. Deixa eu dizer uma coisa, você sabe que você vai morrer, não sabe não? Você não está com pressa, nem eu, graças a Deus, mas assim, o problema não é a morte. O problema é não saber o que vamos encontrar depois. Não é verdade, irmãos? Viver com medo da morte, por quê? A morte, Paulo falou, a morte é para melhor. Vai ser muito melhor estar com Cristo, não vou sentir falta. Vai ser tão bom que eu não vou sentir nem falta dos amigos, aquela ideia, porque Cristo é suficiente, nós vamos sentir falta. Então, se a gente não pensa diferente, a gente não vai experimentar. Então, vamos ler Colossenses capítulo 3. Vamos ler alguns versículos e entender o que a Bíblia está dizendo. Colossenses 3 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Então ele está dizendo, olha, olha para a pessoa do seu lado aí. Está vendo? Ela está vivinha, não está?
Se tiver meia morta, dá um tapa. Vê se ei, morta. Mas ela morreu. Ela, o velho homem dela, ela morreu. Morreu e morreu a vida velha dela. E a nova vida está lá em Cristo. E Paulo fala, vocês têm que olhar para onde vocês estão agora. Porque pensem nas coisas do alto e não da terra. Porque vocês morreram para esta vida. No sentido de viver na expectativa dessa vida. No sentido de os seus desejos, aspirações e sonhos se limitarem meramente a um estilo de vida egoísta voltado para si mesmo que nunca satisfaz. Aí vocês morreram, só a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida de quem? Escondida dos principados, das potestades, escondida das forças malignas. Está escondido da influência, do ataque do mal. O maligno não pode tocar você. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Quando Jesus se manifestar e tudo, na sua segunda vida, vai lá. Rapaz, você estava lá. Cara, meu corpo estava na terra, mas eu vivia lá em cima. Qual que é a ideia que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção. Você, o seu ser, o seu espírito, ele está com Cristo nas regiões celestiais. Aqui. O terceiro céu. Você está aqui na terra. Entre os dois, existe os principados e as potestades desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade. Que já estão vencidas em nome de Jesus, amém? E eles estão tentando influenciar este mundo. Eles influenciam este mundo. O mundo jaz o mal, eles estão influenciando. Tentando influenciar as pessoas como andar. Você, o seu corpo está aqui na terra. Mas a sua vida está acima nos lugares celestiais. Percebe, não? Que comanda você está acima. Então você tem autoridade sobre pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem autoridade sobre os principados e potestades. Só que o seu corpo está na terra. Então, para entender Colossenses 3, você tem sempre que pensar. Ele está partindo do seguinte princípio: que você está aqui, sua vida verdadeira está em Cristo, mas o seu corpo, não é? A manifestação da sua vida está na terra. Fala para a pessoa, você está na terra ainda. Não está no céu, você está na terra. Mas você, a sua vida está lá no céu com Cristo Jesus. Você não está mais debaixo da influência dessas coisas. Você sente. Lógico que você sente. Você sente pressões, você pode sentir opressão. Você sente, só que a sua vida, se o inimigo quiser tocar você, ele não encontra. Quando ele chega em você... Ele não sabe o que você pensa. Ele não tem ideia dos seus planos, porque a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Amém, irmãos? Então esse é o conceito para entender Colossenses 3. E aí vamos em frente. Então, o que é que significa isto? Significa que o poder do sangue de Cristo para perdoar e apagar todos os pecados é realmente algo verdadeiro na minha vida. O que significa você ter a certeza que você está nos lugares celestiais? Significa que o poder do pecado que dominava a sua vida, o poder do pecado que escravizava você, foi destruído na cruz. O poder do pecado foi vencido pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova vida. Você entende isso? Sabe qual é o problema? O diabo quer que você olhe para a sua vida lembrando dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas coisas equivocadas, dos seus erros. Ele vem passar o filme, porque o pecado tem acesso à sua velha natureza, sabia? O diabo tem acesso à velha natureza. O diabo chega aqui no terminal dele e bate lá. Raoni, esqueci o resto do nome dele, eu sabia? Franco, tá. Rapaz, olha a capivara do mano. Ele vem lá. Raoni, mas o Raoni olha e fala: o sangue de Cristo cobriu os meus pecados. Olha, se o sangue de Cristo cobriu os pecados, agora o Raoni pode ficar, é mesmo.
Eu tenho que me lembrar que eu sou um pecador miserável. O conceito de um pecador miserável, que Paulo diz é: eu não posso me esquecer de que quem me salvou foi a graça de Deus e não eu mesmo pelos meus méritos, entende? Mas não sou mais um pecador miserável, escravo do pecado. Sim. Agora, tendo aparecido uma vez por todas no fim dos tempos, Hebreus 9:26, Jesus apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar significa tirar todo o poder de, privar de poder. O pecado está neste mundo, mas não domina você. Quer dizer que eu não peco mais? Lógico que a gente peca, a gente é injusto, a gente ofende pessoas. Mas aí o Espírito Santo fala: ei, eu falo, puxa, vou lá, peço perdão, amém? Não sou escravo, não pratico porque agora eu não quero pecar mais, velho. Eu não quero. Em sã consciência, um cristão não quer pecar. Você percebe a diferença? Não, mas escravo. Então, irmãos, olha que coisa tremenda. Você tem que olhar para a sua vida, para o seu passado, considerando o sangue de Cristo. Considerando que o sangue de Cristo cobriu todos os seus pecados. Mas a religião vai dizer para você: o sangue de Cristo não foi suficiente. Volta, por favor. A religião diz assim: você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ficar lembrando dos seus pecados para ser humilde. Mentira! Deus se esqueceu dos seus pecados do passado. Por isso que a sua vida está lá oculta com Cristo em Deus, amém? Ele se esqueceu. Olha Hebreus 8:12: eu perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, amém? Diga amém. Se Deus não lembra mais dos seus pecados, por que a gente fica lembrando? Ele está dizendo: não, mas a religião diz, você tem que lembrar que você fez. Não, você tem que lembrar que os seus pecados foram apagados. Isso não é humildade, isso aí é vergonha. O diabo vem aqui para o Raoni e quer envergonhar você. E se você ficar pensando só nos seus pecados do passado, qual é a chance de você cometer de novo? É grande. Fica ocupando a sua mente. Lembra da outra mensagem? Não pensa no elefante cor-de-rosa. Pronto, acabou de pensar. Aí você está pensando o tempo todo nas coisas do passado. Então, o que acontece? Não mantenha na sua mente o que não está na mente de Deus. Seus pecados não estão mais na mente de Deus. Se ele perguntar lá: Senhor, o que foi que eu fiz no passado? Eu falo: deixa eu pegar aqui. Rapaz, não tem. Você vai ter que perguntar para o diabo, porque esse registro do seu passado está lá com o capeta. Aqui eu só tenho o registro da sua nova vida, que você é meu filho, que eu tenho coisas maravilhosas para você, amém? A mente no alto. O sangue de Cristo foi suficiente. Seus pecados perdoados, arrependidos, não estão mais na mente de Deus. Se ficar na sua, você vai acabar se voltando para essas coisas. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. Significa o seguinte: quando nós somos perdoados, o rei está dando permissão para a gente viver como se nunca tivesse pecado. Já que eu peguei o Raoni aqui hoje, Raoni chega lá: Deus, porque eu fiz isso, eu quero saber, será que é porque eu fiz aquilo, fala: cara, não tem registro. O que você está falando, Raoni? Eu lembro, eu dei aquele soco na barba. Cara, mas não tem registro. Foi perdoada, ela perdoou, não tem registro. No Antigo Testamento eles faziam sacrifícios, derramavam sangue para purificar, para poder ir lá fazer todo aquele ritual de perdão dos pecados, de purificação. Só que não dava nada, continuava a mesma coisa. Por quê? É o texto de Hebreus 9:13: se o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Tudo bem, havia uma purificação do corpo, o cara ficava cerimonialmente limpo. Só que ele continuava praticando o pecado, porque era o cara, era a pessoa que oferecia lá o cordeiro, oferecia o sacrifício, entende? Mas quem é que morreu na nova aliança?
Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele ofereceu a si mesmo o seu sangue. Ele entra no santuário do céu celestial com o próprio sangue. Ei, é diferente. E diz então que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, ou seja, remove a culpa. Não é que você não fez, mas você não tem mais condenação, não tem mais culpa. Aquilo não te pesa mais, aquilo não determina a sua identidade, não vai arrastar o seu futuro, não é uma âncora na sua vida. Aquilo está no passado, foi apagado, a sua consciência foi purificada. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Jesus se ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito, você entende? O do Antigo Testamento purificava exteriormente, religião. O dele purifica a mente, novamente o novo coração. Então, o sangue de Cristo é suficiente. Então, se arrepender é mudar a maneira de pensar, não é? O sacrifício que o Senhor Jesus fez foi suficiente. Tá bom o sangue de Cristo para você? Se o diabo vier aqui e fala assim, cara, pergunta lá no céu, o que eles falam? Então, olhe para a sua vida. Os pecados que você já se arrependeu, limpos, perdoados. Não há consequência. E as consequências do pecado, porque você sabe que é a consequência. Pois é, a consequência não seria a condenação? Seria ou não seria? Onde está a condenação do seu pecado? Onde está? Está aí com você a condenação, Rony? Onde está a condenação do seu pecado? Cravada na cruz. Cravado na cruz. Está lá, Colossenses, está cravado na cruz. A condenação foi cravado lá em cima. A condenação. Sabe que o cara era crucificado com a condenação aqui em cima, certo? Não? Escrita. Jesus foi condenado. Ele pagou a nossa condenação. Se já foi pago, nós não precisamos pagar mais. Amém. Isto nos dá a consciência de que somos filhos. Agora, é mais humilhante viver na graça, não é? Porque a gente não merecia tudo isso, merecia? É mais humilde a graça. A graça fala, Senhor, eu não merecia tudo isso. Ele fala, eu sei, mas só que eu te amo, eu te dei. O que você pode fazer com um presente? Eu vou lá e resolvo dar um presente para Raoni. E aí, ele fala, não, eu vou te pagar. Ele fala, então, é um presente. Não, mas eu quero te pagar e tudo mais. Não. É um presente. O que você pode fazer com um presente? Receber ou não receber. A graça de Deus ou a gente recebe, ou a gente não recebe. Obrigado, eu vou me virar comigo mesmo. Vou continuar fazendo um sacrifício, eu não preciso de Deus. Então você fala, obrigado, eu não mereço, mas eu quero. Amém, irmãos? Está claro isso? Então, é o suficiente. Continuando mais alguns versículos. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ué, mas espera aí, a nossa vida não está com Cristo em Deus? O que ele está dizendo agora? Você está lendo o mesmo texto também? Cuidado, você não trocou de Bíblia, você não trocou de texto. Está lendo Colossenses 3, lembra? A sua vida... O que Paulo falou? A sua vida está oculta com Cristo em Deus. Mas a sua corpo, a sua vida física está na terra. Então ele está dizendo, façam morrer, mortifiquem. E se fazer morrer no original é, prive de poder, tire o poder, não dê mais autoridade. Faça morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticar quando a sua vida fazia parte deste mundo. Sua vida não faz mais parte deste mundo. Você pratica a verdade, você já fez umas besteiras dessa. Você viveu em função destas coisas. E o mundo ainda vive, né? Mas agora é o momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, dos palavrões. O que ele está falando aqui? Não é? Em Colossenses 3. Ele está falando, é o mesmo texto, não é? Façam morrer o que pertence à sua natureza terrena. Paulo numera especificamente os pecados sexuais, porque você já reparou que ainda os pecados sexuais são a causa de muitas coisas hoje, de muita desgraça atualmente? É verdade ou não é?
de adultérios, de traição. Os relacionamentos são muito afetados. Pedofilia, abuso. Gente, isso destrói vidas assim de uma maneira absurda. É uma coisa muito maligna. E Paulo está dizendo, a gente só consegue praticar esses pecados por meio do corpo, né? Você percebe que o corpo está intimamente envolvido? Então, existe uma figura de linguagem aqui, que é a metonímia, é você associar a ação direto ao que você faz. Então, o que ele está dizendo? Cara, estava tão ligado com você isso. Falar mal, era uma coisa tão ligada, que era como se fosse um membro do seu corpo. Se você deixasse, ele ia lá e fazia. Entende o que ele quer dizer? Então ele está dizendo, vocês podem mortificar esses membros do seu corpo que estão na terra. Está dizendo, olha, você continua na terra. Você continua na terra. Você tem uma herança, tem uma coisa que sobrou aí. Sobrou uns trecos aí. Sobrou umas coisas que você costumava fazer. Você costumava mentir. Você costumava falar uns palavrão, você costumava ficar irado e dar uma descarregada, você costumava ficar muito bravo quando não fazia o que você queria, você costumava ficar muito triste e se fazer de coitado para o outro ficar lá no seu pet babando. Você ficava manipulando as pessoas para conseguir o que queria. Ei, essas coisas são coisas velhas. Era tão automático para você. Então você pode mortificar. Tira o poder disso, sabe por quê? Não pertence mais, você não é mais escravo disso. Agora é o momento de você se livrar de tudo isso. Então, qual que é a ideia? Ei, agora você está nos lugares celestiais, quando o seu corpo está aqui na terra. Então, figurativamente, por que você vai deixar? Você entende? Por que você vai deixar o seu corpo, a sua vida? Ele fala como se fossem coisas separadas, percebe? Nós temos que ter a seguinte consciência: a nossa vida velha morreu. Lembra do mendigo? Ele entra no palácio. Como é que está vestido o mendigo? Trapo, fedido, sem banho. O que tem que fazer? Ele tem que tirar aquelas roupas de mendigo. Não é verdade, não? Tomar um banho e botar as roupas de príncipe. Aquelas roupas de mendigo não servem no palácio. Esse texto todo vai falar agora: despojar, desvestir e revestir. Desvestir e revestir. O que ele está falando? Ei, as práticas, o que você fazia antes, a maneira que você pensava, levava a uma prática de vida. Você tira isso com uma roupa velha, joga fora e se veste de uma roupa nova, porque essas roupas velhas não servem mais em você, percebe? Você está vivendo aqui na terra, o que você vai vestir aqui na terra? No céu está perfeito, você é uma nova criatura, mas aqui, joga fora essa maneira de pensar. E agora você se veste algo novo. Deus tem coisas muito maiores para você. Então, esta é a ideia do texto, não é? Uma nova maneira de pensar, pensa nas coisas do alto. Transforma os nossos relacionamentos aqui na terra. A maneira de pensar nas coisas do alto transforma nossos relacionamentos aqui na terra. Relacionamento é a essência da vida cristã. Falamos muito sobre isso no mês passado. Estamos falando de uma vida. Mas por que temos que ser uma vida de viver como príncipes? Nossos relacionamentos. Príncipe se comporta bem diferente. Um filho herdeiro, livre do pecado, ele se relaciona com as pessoas de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Continuando para os últimos versículos agora. Visto que Deus escolheu vocês para ser o povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha que interessante. Em vez de ira, compaixão. Em vez de indignação, indignado. Como pode ser? Nunca. Nossa, eu já fui tão indignado na minha vida. Mas isso é uma coisa velha. Eu tenho que jogar fora. Eu tenho que jogar fora. Maldade, maledicência, linguagem indecente. No lugar, bondade, humildade, mansidão, paciência. Ele fala, você faz o quê? Você se reveste disso. Interessante que a Bíblia não manda a gente se revestir de unção, se revestir de poder, se revestir de capacidade de fazer milagres, você percebe? Manda se revestir dessas coisas. E por que será? Por que será? Manda se revestir destas coisas. Porque estas coisas é que são o poder.
o poder de uma nova vida. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele está falando do poder do Espírito Santo. A gente pensa que é logo para pregar, expulsar demônio, beber veneno, não morrer, e é para falar novas línguas. Ele fala, tá, tem tudo isso, mas tem um poder maior. O poder começa com a sua nova vida. Sejam compreensivos. A ideia é suportar-vos uns aos outros. Não é suportar, eu tenho que suportar o Robert. Não, eu tenho que apoiar e levantar ele. Eu tenho que apoiar o Rony e levantar. Mesmo quando ele fizer besteira, eu tenho que ajudar, encorajar, dizer, rapaz, não é melhor assim. Entende? Isto é o suportar. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem aqueles que vocês ofenderam. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Perdão de novo. Você reparou que a Bíblia não manda? Peçam perdão uns aos outros. Você já leu a Bíblia? Não tem peçam perdão uns aos outros. Fala para você reconhecer os seus erros, se arrepender. Mas o mandamento é sempre perdoar. Você já reparou isso, não? Vocês estão aqui, não? Por que a Bíblia manda perdoar e não pedir perdão? Quem é que tem que perdoar? O ofendido ou o ofensor? Quem é que tem que perdoar? Eu ofendo o Raoni, certo? Faço uma coisa que eu não gosto, ofendo ele. A mulher dele fica indignada. Como que o pastor fez isso? E eu não sei, não presto atenção, não ligo, não me toco. A Bíblia manda eu pedir perdão para ele? É lógico que se eu tiver consciência eu vou pedir perdão, mas o mandamento, né? Diz que se você sabe que o seu irmão está contra ti, você vai e acerta. Mas se eu não sei, quem pode iniciar? Quem é que tem que perdoar? Ele que é o ofendido que perdoa. Então o ofendido que começa o processo. E tem um monte de gente ofendida na igreja que fica assim, nossa, me fizeram tal coisa, não falaram comigo, eu não sei o quê, e vou ficar esperando. Fica ofendidão esperando. E vai amargurando, vai endurecendo o coração. Tem tanto cara assim ofendidão com a esposa, esperando a esposa falar. Tanta gente ofendidão com o marido, e fica ofendidão, e vai ficando durão, e a vida vai morrendo, e daqui a pouco está praticando as obras do velho homem ou da velha mulher. Que velho homem e velha mulher, tá, gente? Não sei qual que é o pior, mas os dois são ruins. É o ofendido que tem que perdoar. João 20, 23, Jesus está com seus discípulos, ele aparece no meio deles do nada. Jesus não tinha subido para os céus ainda, não tinha enviado o Espírito Santo. Jesus chega para os seus discípulos, João 20, 23, e diz assim, recebei o Espírito Santo, sopra sobre eles. E diz assim para eles, se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoar, não serão perdoados. Nossa, o que significa isso? Para o judeu, só Deus perdoava pecado. Você imagina um judeu? Aqueles judeus, eles eram pessoas não instruídas, eles não eram da sinagoga, eles eram o pessoal que ninguém queria. Jesus fala, você tem o poder de perdoar pecados. Ele fala, o quê? Mas só Deus pode perdoar pecado. Lembra dos fariseus? Quem é esse que perdoa pecado? Jesus falou, ei, eu estou te dando um poder agora. Você, Ronaldo, tem o poder de perdoar pecado. Já pensou? Eu chego lá, se eu sou Jesus, só para receber o Espírito. O que significa isso? De quem vocês perdoarem os pecados, estão perdoados. Se não perdoar, não vai estar perdoado. Aí tem o problema de não perdoar o pecado, que eu já falei na outra reunião, não dá para repetir. Mas aí eles falam, mas como assim? O que ele está dizendo? Vocês têm autoridade. Não são lá os fariseus, não são os chefes da lei, não são eles que vão sentar numa assembleia e decidir se perdoa ou não. Você tem o poder de perdoar os pecados, porque você tem o Espírito de Deus agora em você. Você tem o Espírito de Deus agora em você, e você pode perdoar os pecados. Tremendo, não é, gente? O poder de perdoar os pecados. Quando a gente começa a usar esse poder de perdoar, a nossa vida começa a fluir num outro nível. Por isso que é tão importante a questão do perdão. Acima de tudo, revista-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Sabe o que ele está dizendo aqui?
Depois que você colocar a bondade, o amor, a compaixão, todas essas vestes, você veste o casacão do amor, que tem o cinto e você amarra. É aquela ideia de você vestir um sobretudo, um casaco. Toda a ideia aqui é de desvestir e vestir nesse texto. Veja, são coisas que você faz. Ele está falando de roupa, gente? Ele está falando de roupa? Não, ele está falando da maneira de pensar. Essa roupa tudo é a maneira de pensar, como você vê. Vista-se do amor. Você coloca tudo isso, a compaixão, a misericórdia, a bondade. Aí você põe o amor e o cinto. É o vínculo, é o que amarra tudo junto. O que amarra tudo, essa roupa, é o amor, que é a fechadura, é o amarra da perfeição. É a ideia de você botar um cinto e fechar, de você vestir um casacão. É o amor que mantém tudo isso no lugar. Não é tremendo a Bíblia, gente, hein? É um negócio tremendo. Paulo está usando a linguagem figurativa de vestir, de tirar roupas. Ele está falando da maneira de pensar. E então, o que vai acontecer? Esse revestimento todo está falando sobre o quê? Relacionamento. A maneira como nós vivemos. A maneira como nós conversamos uns com os outros. Não é verdade? A maneira como nós tocamos a nossa vida. Deixar a antiga maneira de pensar para pensar, para deixar as antigas práticas. Troque o seu guarda-roupa. Troque os seus pensamentos. Não é legal isso, gente? Troque o seu guarda-roupa. Como é que está o seu guarda-roupa? Tem umas roupas velhas lá, não? Não seria bom trocar? Indo para o fim. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E sejam, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam agradecidos. A paz de Cristo governando o coração. Vou fazer tudo para ter paz com meu irmão. Então eu vou perdoá-lo. Eu vou servir, eu prefiro amar, eu prefiro não levar em consideração. Vou fazer de tudo para ter paz. Porque não somos membros do mesmo corpo. O que Paulo está falando? Membro do mesmo corpo. Nós pertencemos ao mesmo lugar. Nós somos conectados. Já imaginou se eu, estivesse andando por aqui e desse uma topada, um chute sem querer nessa caixa aqui? Sabe aquela dor do dedão? Imagina se o meu pé e o dedão simplesmente não comunicassem nada para a minha cabeça. Podia inchar, não podia? Podia infeccionar, não está transmitindo a dor. Quando um membro do corpo não se comunica com o corpo, ele acaba sofrendo. O corpo não consegue ajudar. Tem tanta gente na igreja que está desconectada, não está ligado no corpo. Está ali, sofrendo, ofendido, e ninguém sabe da sua dor, não comunica. Então, as partes do corpo não conseguem ajudar. Eu, como pastor aqui, a Marisa, a gente, às vezes, só está no final da reta, sabe? Quando já está tudo infeccionado, está tudo podre, tem que amputar o pé, aí vem procurar a gente, rapaz, tem que amputar o pé. Falo, mas, estou me separando, meu filho foi embora de casa, estou com tanta dívida que eu não sei o que fazer. Falei, cara, mas por que você não falou antes, quando estava doendo um pouquinho? Não está ligado no corpo. Estão entendendo, irmãos? A importância de a gente mudar a maneira de pensar. Então ele está falando, ei, você é membro do mesmo corpo, não é? A pessoa está ligada a você. Se nós começarmos a viver assim, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ser atraídas a Cristo. Elas vão ver que Cristo vive em nós. Você imagina que a vida cristã só pode ser vivida plenamente no corpo de Cristo. Se você quiser viver a vida cristã de uma maneira plena, você vai ter que ficar conectado no corpo de Cristo. Você está conectado no corpo de Cristo? Ou você é um frequentador de igreja? Imagina, você começa a pensar nas coisas do alto. Você joga fora as coisas da velha natureza. Você se reveste do novo homem, nova criatura, criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Perdoando uns aos outros, revestindo do amor, a paz de Cristo governando o seu coração, vivendo em paz uns com os outros, sempre agradecidos por tudo.
É diferente essa vida, é ou não é? Essa vida é a igreja. É a maneira como nós vivemos. É a igreja. É a igreja. E por fim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra é uma pessoa, ela habita em você. Rios de águas vivas fluirão do interior. Habite ricamente. Flua da vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Sabe o que ele está falando aqui? Da célula, do discipulado, dos relacionamentos, da gente andar em comunhão, de ter amigos. Ensinem e aconselhem uns aos outros em toda a sabedoria. Olha que interessante. Ensinar é o didático, é falar didaticamente, é explicar, é ensinar, mostrar como faz, dar um exemplo. Aconselhar já é encorajar, exortar, é dizer, talvez não seja bom dessa maneira, acho bom você não fazer isso, tem isso, cuidado, presta atenção. Amém? Mutuamente, uns aos outros, não é? Por isso que a célula não é um grande líder que vai chegar a repregar uma mensagem poderosa de um pastor e aqueles meros mortais vão ficar ali. Oh! Não, é uma reunião onde todos vão compartilhar, edificar mutuamente. Amém, irmãos? É lógico que as pessoas têm níveis diferentes de maturidade, mas é assim que é. Agora, posso ter um irmão mais novo, vamos supor aqui, o Raoni é menos experiente do que eu na vida cristã. Só que aí diz, para instruir uns aos outros em toda a sabedoria. Sabe o que significa no original? Eu não tenho mais tempo aqui, o pessoal está espremendo aí o tempo, não é? Para explicar para você o texto, mas o que é que significa esse em toda a sabedoria? A sabedoria aqui é o conhecimento das coisas práticas, do trabalho, da vida, não é só da palavra de Deus. Eu posso conhecer um pouco mais de palavra de Deus, porque eu estou mais tempo lendo a Bíblia que ele. Mas aí, por exemplo, o Raoni tem uma função lá, entendeu? Ele tem um trabalho, e ele é especialista no trabalho dele. Ele pode me aconselhar naquilo ou não pode? Esse texto fala da gente se aconselhar em toda a sabedoria, nos trabalhos que fazemos. Eu preciso comprar um carro, eu levo alguém que conhece de carro, não é verdade? Vou falar com um amigo meu. Eu tenho uns amigos meus que quando eles querem comprar carro, eles perguntam para mim, tudo mais e tal, que eu acho. O máximo que eu posso chegar é ver a parte se compensa financiamento, ajudar nessa parte. Falar agora, o veículo, mano, é o seguinte, o seguro você vai perguntar para o Arnaldo, ver se se o seguro é caro, e você vai falar lá com o Juninho, vai pegar o Alexandre e leva com você para ver o carro, porque eu não entendo de nada, mas os caras entendem. Só que aí você vai ter que falar para mim o valor do carro, você vai ter que falar para ele o valor do carro, você vai ter que levar lá para ver o carro, você vai abrir a sua vida, não é isso não? Você vai contar para os outros, isso é comunhão, é se expor um pouco, mas você tem o benefício do corpo, a sabedoria instruir e aconselhar. Quantos negócios você fez errado porque você não pediu conselho? Fala a verdade. Quantas besteiras? Quem já fez negócio errado por não pedir conselho? Quem fez negócio certo e deu certo porque pediu conselho? Oh, Jesus! Pena que tem menos agora. Na multidão de conselhos é sabedoria. Mas a gente não quer abrir com ninguém, não vou falar, vou contar os meus sonhos, na igreja não quero falar nada. E fica ali e quebra a cabeça. Burros na água. Compartilha. Amém, irmãos? Está no corpo. Está no corpo. É a vida no corpo. Não está falando de coisas só espirituais. Às vezes tem pessoas que acham que são seus amigos, você sabe, o cara fez um monte de coisa aí. Então sabia, que bom. Novamente, a gente é procurado quando dá errado. Se o cara vai, quando está tudo certo nos planos, dá o testemunho, eu consegui. Quando está tudo errado, pede conselho para o pastor. Os amigos, é verdade, né? Aí já foi. Pede conselho antes. Fala para o seu amigo aí, pede conselho antes. Fala para ele, pede conselho antes. E depois, cantem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que ele está falando aqui? Para cantar junto, adorar a Deus junto. Isso fazemos em grupo. Canto espiritual, o que é? É você falar uma coisa que o Espírito Santo te diz. Você pode cantar? Pode. Mas se eu cantar, por exemplo, eu atrapalho demais. Atrapalho, eu posso cantar ali sentadinho, tudo, não é? Mas eu atrapalho demais se cantar. Então, mas eu posso falar palavras, eu posso adorar a Deus, não é verdade? Não. Eu posso declarar para Ele palavras de amor.
Eu não posso conduzir um louvor, mas eu posso cantar com outros irmãos. Isso se faz junto. É a célula, é a comunhão, é nós estamos conectados. Poxa, tanta coisa para falar. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai, por meio dele. Falar e fazer. E o fazer aqui de novo, você pega no original bíblico, a palavra é ergon, trabalho. Tudo que você fizer, quando você vai lá trabalhar, quando você pega o ônibus, quando você está lá atendendo a pessoa no balcão, quando está fazendo uma venda, não sei, você está programando, ou você está fazendo uma comida, ou você está servindo um balcão, ou você está trocando um pneu, não sei, tudo que você fizer, você faz de uma maneira em nome de Jesus. É um negócio muito poderoso, é uma outra vida, não é? A vida cristã só é vivida no corpo de Cristo, só é vivida no corpo de Cristo. Então, como é que a gente vai viver esta vida? É ali, no seu trabalho. É ali, você faz porque Jesus pediu. Você faz porque você quer obedecer a Ele. Você faz porque você é a vontade dEle. Já pensou você trabalhando, não tendo a certeza? Na época tinha um trabalho tão chato para fazer, uma coisa que eu não queria, o que eu estou fazendo? Deus falou comigo. E aí? Eu não estou com você aqui? Quem te pediu para fazer? Eu falei, foi o Senhor. Então, não estou dando graças a Deus por esse trabalho. Você não sabe onde vai dar isso. Eu é que sei. Me obedece e descansa. Eu estou cuidando da sua vida. Amém? Aí eu estava chorando de tristeza. Comecei a falar, Jesus, obrigado. O Senhor está cuidando da minha vida. Vou fazer essas coisas aqui. Por mais simples que sejam. Por mais que eu acho que eu podia estar fazendo outra coisa. Obrigado porque eu tenho esse trabalho. Obrigado porque eu tenho essa oportunidade. Eu sou agradecido. Obrigado, o Senhor cuida de mim. Tudo que eu tocar as minhas mãos prosperará. É diferente. Aí você está pensando nas coisas do alto. Amém, irmãos? Não é diferente ou não é? Se Deus dá algo para você fazer, Ele vai te prosperar lá. Ele pode te dar outra coisa para fazer também. Sim, mas Ele vai te guiar. Bom, você não precisa ficar pensando em provar quem você é o tempo todo. Podemos viver a nossa vida a partir daquilo que nós já somos. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós temos falado de deixar a prisão e entrar no palácio, não é? E esse palácio é o rei, tem uma grande família, tem muitos filhos diferentes, todos príncipes herdeiros, níveis de maturidade diferentes. A vida cristã, irmãos, ela é essencialmente uns aos outros. A vida cristã envolve a gente ter outras pessoas perto. Vamos pensar um pouquinho, por onde anda a nossa mente? Nas coisas do alto ou da terra? Essa semana a sua mente rodou por qual esfera? Nas impossibilidades daqui ou nas grandes coisas? O seu passado está te incomodando? Ei, o sangue de Cristo já resolveu esse negócio, amém? Comece a olhar para o seu passado através do sangue de Cristo. Tem algumas roupas velhas aí que precisa jogar fora? Vamos jogar fora. Você tem o poder já de perdoar, de jogar fora. Essas coisas que... Por que eu sou assim? Você está assim porque você acredita que você ainda é assim. Você não é mais assim. Você foi feito uma nova criatura, amém? Você não é mais controlado por raiva. Você não é mais controlado por medo, nem por ira. Podemos viver em comunidade. Coloca a mão no coração aí. Centro da vida. Fala, Senhor, o que é que eu preciso despojar? Despoja agora. Fala, Senhor, eu tenho o poder de me despojar. Eu começo a jogar fora. Eu não sou mais escravo de... Vai dizendo, maledicência. Alguns são escravos de pensar mal de si mesmo. Alguns falam sempre mal de si mesmos. A maledicência também é falar mal de si mesmo. Fala sempre mal de si mesmo. Fala sempre se rebaixando. Para, Jesus. Isso não está na mente de Deus. Pare de falar isso. Você está lendo a cartilha do inimigo.
Alguns acham que não vão prosperar, que o trabalho que já foi um dia tudo. Deus te deu capacidade, além do seu trabalho. Você trabalha e faz alguma coisa por causa da capacidade que Deus te deu, criativa, e Ele vai usar essa de outras formas. Não importa. Mas você precisa parar de pensar besteira e falar: Senhor, o teu espírito criativo está em mim. Eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência. A tua palavra diz que onde eu pôr as minhas mãos vai prosperar. São essas coisas. Começa a jogar fora os pensamentos errados. Começa a jogar fora. Por que você fica tão bravo, tão indignado? Por que você quer controlar tantas pessoas? Quer controlar os seus filhos? Você quer controlar o que as outras pessoas pensam? Larga a mão do controle. É Deus que opera no coração das pessoas, não somos nós. Vai para a oração e descansa. Começa a tratar essa pessoa, esse filho, marido, esposa, como a melhor pessoa do mundo, como a pessoa mais amada do mundo, o colega de trabalho. Você vai ver as coisas mudarem. Amém, irmãos? Vai fazendo isso agora. Fala: Senhor, eu quebro todas estas coisas para trás. Eu começo a renovar a minha mente. Eu quero viver em comunidade. Vai orando. Enquanto nós vamos cantar aqui, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. E vai se despojando, e vai se revestindo. Me revisto do amor, Senhor. Me revisto da compaixão. Começa, pede para Deus mostrar como Ele vê aquela pessoa. E aquelas suas fraquezas, você fala: Senhor, eu sei que eu posso vencer isso. Tu estás comigo, mas não pela minha força, pela tua. Vai declarando isso, irmãos. Vamos declarando isso no nome de Jesus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Estrela da manhã, eu cantarei a ti, porque posso tirar tudo que tu és. Você me libertou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom.